O motor, 106 milhas por galão, um número que a indústria automóvel americana jurava ser impossível em 2026. Detroit gastou décadas a dizer que isto não podia acontecer, que a física não permitia, que os motores a combustão tinham chegado ao limite absoluto e que o futuro pertencia apenas às baterias. Depois, numa fábrica em Chongqing, uma equipa de engenheiros chineses provou o contrário. Sem híbrido, sem bateria gigante escondida no porta-bagagens, só um motor a gasolina reinventado do zero, com peças que qualquer mecânico reconheceria, mas montadas de uma forma que ninguém tinha tentado antes. A GM ficou em silêncio. A Ford não comentou durante 3 semanas. E tu? Já reparaste como o preço da gasolina continua a subir enquanto ninguém te explica por quê? Achas que isto muda tudo? Ou ainda há tempo para a América reagir? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Porque isto não é apenas mais um anúncio chinês exagerado. Em março de 2026, a fabricante GL confirmou testes independentes que validaram uma eficiência térmica de 46,1%, o valor mais alto alguma vez registrado num motor de combustão interna produzido em série. Para comparar, os melhores motores americanos rondam os 38%. Essa diferença, em números reais, significa menos combustível gasto, menos emissões, e um custo de operação que pode cair até 30% ao longo da vida útil do veículo. Não é magia. É engenharia. E é exatamente o tipo de detalhe que a indústria americana preferia que tu não soubesses. Os engenheiros por trás deste motor não trabalham há décadas. A maioria tem menos de 35 anos. Formados nas universidades chinesas que, há 10 anos, ninguém no Ocidente levava a sério. Hoje, essas mesmas universidades, Tsinghua, Shanghai Jiaotong, Chongqing University, produzem mais engenheiros mecânicos por ano do que os Estados Unidos e a Alemanha juntos. Mas há uma pergunta que ainda ninguém respondeu publicamente. Como é que a China conseguiu isto tão depressa? A resposta está numa fábrica específica, num turno noturno, em janeiro de 2026, e é para lá que vamos agora. É noite em Chongqing. Janeiro de 2026. 3 horas da manhã. Enquanto a maior parte do mundo dorme, uma linha de montagem na fábrica da GL nunca para. Luzes brancas, robôs a soldar, e um grupo de engenheiros a observar um único motor, pela 100ª vez naquela semana. Chamam-lhe internamente o motor sem desculpas. Por quê? Porque durante 4 anos, a equipa liderada pelo engenheiro-chefe Yu Xiaobo recusou aceitar qualquer explicação para a ineficiência. Cada perda de energia, cada grau de calor desperdiçado, tudo era um problema a resolver, não uma limitação a aceitar. Yu Xiaobo, antigo investigador na Universidade de Tsinghua, tinha uma frase que repetia a cada reunião de equipa: a física não mente. Nós é que ainda não perguntamos a pergunta certa. Achas que és o único a sentir que os preços dos combustíveis nunca mais vão baixar? Pensa outra vez. O segredo não está numa peça nova e brilhante. Está em 3 coisas simples, combinadas de forma que ninguém tinha tentado antes. Uma taxa de compressão de 15,51, um sistema de injeção direta a 350 bar de pressão e um ciclo termodinâmico Miller modificado. Sozinhas, cada tecnologia já existia há anos. Juntas, criaram algo novo. Em fevereiro de 2025, a equipa testou a primeira versão funcional. Resultado: 44,2% de eficiência térmica. Bom, mas não o suficiente. Voltaram ao laboratório. Ajustaram. Testaram outra vez. E outra. Durante 11 meses, mudaram o ângulo de injeção 47 vezes. 11 meses. 47 tentativas. Uma equipa que se recusou a desistir. Havia noites, segundo um dos engenheiros juniores citado pela imprensa técnica chinesa em abril de 2026, em que a equipa dormia em catres montados ao lado da linha de teste. Não porque alguém os obrigasse, mas porque ninguém queria ser o primeiro a ir para casa antes de ver o próximo resultado. Depois, em dezembro de 2025, aconteceu. 46,1%. O número que mudaria tudo. A BYD, principal concorrente da GL no mercado chinês, confirmou publicamente que também está a testar tecnologia semelhante.
A guerra pela eficiência, dentro da própria China, já começou. E não fica por aqui. A Chery e a Great Wall Motors também anunciaram, em maio de 2026, programas internos dedicados a alcançar valores acima dos 45%. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém menciona. Este motor custa apenas $1.200 a mais para produzir do que um motor convencional. Nos Estados Unidos, motores híbridos equivalentes custam entre $4.000 e $6.000 a mais. A diferença de preço, sozinha, pode decidir quem vence esta corrida. Enquanto isso, em Detroit, engenheiros da General Motors começaram a receber, em fevereiro de 2026, cópias dos dados de testes independentes publicados por laboratórios europeus. A reação interna, segundo duas fontes próximas ao processo, foi de preocupação séria. Uma dessas fontes descreveu a reunião de emergência realizada a 14 de fevereiro como a mais tensa em anos dentro do departamento de motores da empresa. Porque há um número que a América ainda não conseguiu processar completamente. E vais ouvi-lo já a seguir. 38%. É esse o teto máximo de eficiência térmica que os melhores motores americanos conseguem alcançar em 2026, segundo dados publicados pela SAE International em janeiro deste ano. 46,1%. É esse o número chinês. Parece pouco? No papel. Não é. Cada ponto percentual de eficiência térmica representa milhares de dólares poupados em combustível ao longo da vida de um veículo. Multiplica isso por milhões de carros vendidos por ano, e obtens uma vantagem competitiva que nenhuma campanha de marketing consegue apagar. Pensa nisto. Se compras um carro novo este ano e ele gasta 8% mais combustível do que precisava, isso não é um detalhe técnico. É dinheiro a sair da tua carteira, mês após mês, ano após ano. Ao longo de 10 anos, para um condutor médio americano que percorre 19.000 km por ano, essa diferença pode ultrapassar os $3.800, só em combustível. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Porque o verdadeiro choque não é o motor em si. É o que aconteceu depois. Em março de 2026, 3 fabricantes americanos pediram, em privado, acesso aos dados de teste da GL através de canais diplomáticos comerciais. Os pedidos foram recusados. A GL, através do seu porta-voz oficial, declarou apenas que a tecnologia estará disponível para licenciamento internacional a partir de 2027, mas sem dar detalhes sobre preços ou condições. Isto colocou a indústria automóvel americana numa posição desconfortável. Ford, GM e Stellantis investiram, nos últimos 5 anos, mais de $90 mil milhões coletivamente em veículos elétricos. Pouco foi reservado para melhorar motores de combustão interna, considerados por muitos executivos como tecnologia do passado. Só que a China acabou de provar o contrário. Um relatório interno da Ford, obtido por jornalistas da Automotive News em abril de 2026, admite que a empresa subestimou o potencial remanescente da combustão interna otimizada. Uma frase discreta. Um erro estratégico gigante. Segundo o mesmo relatório, a Ford tinha, em 2021, uma equipa de mais de 200 engenheiros dedicados à investigação de motores de combustão. Em 2025, essa equipa tinha sido reduzida para menos de 40 pessoas. E enquanto isto acontecia, o governo dos Estados Unidos começou a mover-se. Não com aplausos, com preocupação. Washington não gosta de ser apanhado desprevenido. E foi exatamente isso que aconteceu. Em abril de 2026, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos abriu uma investigação preliminar sobre a possibilidade de impor tarifas adicionais a componentes de motores importados da China. O objetivo declarado: proteger a competitividade da indústria automóvel nacional. A razão real, segundo 3 analistas do setor consultados pela Reuters, era muito mais simples: medo. A General Motors respondeu de forma diferente. Em maio de 2026, a empresa anunciou um investimento de $2,3 mil milhões num novo programa de investigação chamado Combustão Avançada 2030. O objetivo: alcançar 42% de eficiência térmica até 2029. Ainda assim,
4 pontos percentuais atrás do que a China já tinha alcançado 3 anos antes. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. A Toyota, no Japão, reagiu de forma diferente. Em vez de negar, os seus engenheiros visitaram publicamente a fábrica da GL em junho de 2026, numa rara demonstração de cooperação técnica entre concorrentes diretos. O acordo de partilha limitada de dados foi descrito por ambas as empresas como histórico. Um engenheiro da Toyota, falando sob condição de anonimato à Nikkei Ásia, admitiu: passamos anos a olhar para a bateria. Talvez tenhamos ignorado o motor tempo demais. Enquanto isso, consumidores comuns começaram a notar. Nos fóruns automóveis americanos, milhares de comentários repetiam a mesma pergunta: por que é que os carros que compramos aqui não têm esta tecnologia? A resposta é desconfortável. Durante 15 anos, grande parte da indústria ocidental concentrou investimento e talento de engenharia nos veículos elétricos, assumindo que o motor de combustão estava condenado. A China fez a aposta contrária e ganhou tempo, conhecimento e agora, uma vantagem que pode demorar anos a recuperar. Isto não é só sobre carros. É sobre quem controla a próxima década de transporte global. E há uma parte desta história que ainda ninguém te contou: o que isto significa para o resto do mundo, incluindo para ti. Esteja onde estiveres a ver este vídeo. O impacto disto não fica dentro das fronteiras da China ou dos Estados Unidos. Espalha-se. Em julho de 2026, a Índia anunciou negociações preliminares com a GL para trazer esta tecnologia de motor para o mercado indiano até 2028. Um mercado de mais de 4 milhões de carros vendidos por ano. E que, até agora, dependia quase inteiramente de motores licenciados por fabricantes japoneses e europeus. Pensa nisso a escala global por um momento. Se um país com o tamanho e o apetite automóvel da Índia adotar esta tecnologia, o efeito dominó chega à América Latina, ao Sudeste Asiático, à África. Milhões de veículos, produzidos com motores mais eficientes, mais baratos e desenvolvidos fora do controle tecnológico ocidental. Isto é o que os economistas chamam de transferência silenciosa de poder industrial. Não acontece com anúncios dramáticos. Acontece motor a motor, contrato a contrato, até que um dia olhas para trás e percebes que o mapa mudou. Segundo um relatório do Fundo Monetário Internacional publicado em junho de 2026, mudanças tecnológicas deste tipo já contribuíram para deslocar mais de 2,4% da produção industrial automóvel global em direção à Ásia nos últimos 3 anos. Há também uma questão ambiental que ninguém pode ignorar. Um motor com 46,1% de eficiência térmica emite, em média, 12% menos dióxido de carbono do que os motores convencionais equivalentes, segundo dados publicados pela Agência Internacional de Energia em maio de 2026. Multiplicado por milhões de veículos ao longo de uma década, isso representa uma redução de emissões maior do que muitos planos climáticos governamentais combinados. Não é uma solução perfeita. Continua a ser um motor a combustão. Mas é uma prova de que ainda há espaço para inovação onde muitos já tinham desistido de procurar. E é isso que torna esta história tão desconfortável para quem apostou tudo no caminho contrário. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O que vem a seguir? E por que é que 2027 pode ser o ano que decide tudo? Porque é nesse ano que a GL planeia começar o licenciamento internacional desta tecnologia. E é também nesse ano que os fabricantes americanos esperam ter os primeiros protótipos da sua própria resposta, prontos para teste. A questão não é apenas técnica, é estratégica. Quem chegar primeiro ao mercado com o motor mais eficiente, mais barato e mais limpo, não ganha apenas vendas. Ganha influência sobre normas globais, sobre parcerias industriais, sobre o próprio futuro do transporte terrestre. Repara num detalhe que poucos analistas mencionaram até agora. A Volkswagen, na Alemanha, formou em junho de 2026 uma equipa interna dedicada exclusivamente a avaliar oportunidades de licenciamento tecnológico asiático. Um eufemismo corporativo elegante para uma verdade simples. Mesmo os gigantes europeus estão a considerar comprar o que não conseguiram construir sozinhos.
A Hyundai, na Coreia do Sul, seguiu um caminho parecido, anunciando em julho de 2026 conversas exploratórias com fornecedores chineses de componentes de alta pressão. Isto diz-nos algo importante sobre o mundo em que vivemos. A inovação já não tem um único endereço. Já não vem apenas de uma garagem na Califórnia ou de um laboratório alemão. Vem também de uma fábrica em Chongqing, onde uma equipa jovem trabalhou durante 11 meses, 47 tentativas, até provar que o impossível era apenas um problema por resolver. E se há uma lição nesta história, é esta: a certeza de que isto não pode ser feito é, muitas vezes, apenas a desculpa de quem parou de tentar. A América ainda tem tempo para reagir. A General Motors, a Ford e outras marcas já começaram a investir. Mas o relógio está a correr, e a vantagem chinesa, construída ao longo de anos de investimento silencioso, não desaparece da noite para o dia. Fica a perguntar: quando comprares o teu próximo carro, queres pagar mais por uma tecnologia antiga? Ou queres saber que existe uma alternativa melhor, mesmo que ainda não esteja disponível no teu país? Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O que aconteceu com os engenheiros que criaram este motor, depois do sucesso? E para onde foram a seguir? O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.